sinfonia vai arrastá-lo para longe, para deixá-lo mais perto de si mesmo. Dance comigo. Procure não resistir. Deixe que minha sinfonia o arrebate. Sem experimentar o meu abraço, você não vai compreender a força da vida, o valor do amor, o sabor da integridade, o poder da humildade. Agora, você vai olhar nos meus olhos. Nossa sociedade está deixando de tratar a morte como natural e a apresenta como acidental. Tem sempre uma desculpa. Ele morreu porque dirigia rápido, morreu porque fumava, morreu porque estava obeso, morreu porque foi imprudente. Quer dizer, como se você não fumasse, fosse prudente, você não fosse morrer. Então a morte é apresentada na nossa sociedade atualmente como algo acidental e não como algo natural. Então a perda da consciência do quanto a morte é natural leva as pessoas a esquecer o tema, a não refletir sobre ele, e quando ele ocorre, pegam as pessoas totalmente desprevenidas, porque elas nunca elaboraram sobre isso. E, sobretudo, até para você encarar a sua própria morte. Porque se eu pudesse, tudo na vida, eu posso ter uma experiência reflexiva, como você disse. Eu posso experimentar um produto, ver se eu gosto, eu adoto, se eu não gosto, eu deixo. Eu experimento viver com uma pessoa, se não deu certo, a gente se separa. Mas a morte não dá para eu morrer 3, 4 vezes para ver como é que é e depois me preparar para a minha morte, né? Então, eu preparo a minha morte a partir da morte dos outros. A morte dos outros me ajuda a preparar a minha morte. Então, quando eu evito o velório, evito falar do assunto, não participo, eu estou completamente despreparado. Diante de um cadáver, todo mundo sabe quem ele perdeu. Você sabe quem você perdeu. Você perdeu sua mãe, seu pai, seu irmão, sua família. Agora, você não sabe ainda o que você perdeu. O que está indo embora que você não vai viver mais. Que coisas não vão ser mais possíveis, né? O teu inconsciente está em polvorosa, o consciente também. Você não sabe o que você perdeu. E o luto é justamente o processo pelo qual a pessoa vai realizar o que ela perdeu e também o que ela ganhou com essa morte. Então o luto é algo saudável, é algo terapêutico, é algo necessário. Quem não entra no luto vai sofrer muito. Na Bíblia, no judaísmo, eram 7 dias de luto, né? Tem lugares 1 mês, né? Às vezes o luto dura 1 ano, mas é normal que você passe 1 mês, 2. Quer dizer, se alguém na sua casa deixar de comer, deixar de falar, só chorar, se trancar no quarto, não ir mais trabalhar, você vai chamar um psicoterapeuta, a pessoa está completamente fora de si. A menos que alguém te diga, não, morreu a mãe dele. A gente fala, bom, então é normal. O único lugar que a gente sabe que não é doentio é se ele perdeu um ente querido, porque ele está retirando toda a energia que ele punha em tudo e está investindo nele para poder fazer esse luto, né? Agora, esse luto que começa no velório, ele é bem encaminhado no velório. Quer dizer, no velório, sobretudo quando se fazem os ritos profanos e especialmente os ritos sagrados, você vai ter uma série de elementos para entrar bem no luto, trabalhar bem e sair do outro lado, talvez daí 1 mês, daí 2 meses, não é? Há coisas que você fica trabalhando muito tempo, mas você precisa percorrer a sua relação com a pessoa, reviver, relembrar. Parece que é caótico, um dia você lembra uma coisa, um dia sonha com outra, mas o teu inconsciente está revivendo, revisitando as relações poro a poro, palmo a palmo, e aí você vai ver que você não perdeu tanto. Tem coisas que você achou que ia embora, não foi, está ali do seu lado. Você vai ver que você ganhou muito. Quer dizer, você vai sentir coisas fantásticas, maravilhosas, e é muito bonito ver pessoas que saem renovadas, crescem depois da perda de alguém.
pessoa com quem você vive, convive, é também para você um obstáculo, uma barreira. Por exemplo, eu não faço várias coisas porque eu optei de estar com a minha esposa. E o fato de eu viver com ela, eu evito e não quero viver certas coisas, não é? O outro é, que a gente queira ou não, às vezes uma barreira. Quando o outro desaparece, abre-se outras perspectivas, não é? E também você herda, não é? Eu acho bonito quando as pessoas, às vezes você elogia alguém, ele fala, eu herdei isso do meu pai, não é? Quer dizer, ele absorveu aquilo, incorporou como uma herança, não é? Se não houver morte, não há herança, não é? É o que acontece com Jesus, quando ele fala que vai morrer, Pedro fala, não, muda de conversa, não queremos saber disso, né? Ele fala, se eu não morrer, você não vai herdar nada, né? Você não vai participar do banquete na hora do lava-pés, né? Aí o Pedro fala, não, então lava tudo, até a cabeça. Realmente, sem morte não tem herança. Então, para a gente herdar mesmo, quer dizer, se apropriar, não é, da herança espiritual, dos pais, dos amigos, essa passagem é necessária, faz parte da vida, né? Todas as culturas fabricaram, produziram ritos de passagem, porque você viveu com a pessoa anos e anos, ela estava presente. Agora, durante anos e anos, ela vai estar ausente. Mas existem 12 horas, 24 horas, que ela está morta e está presente ainda. Então, os ritos interferem nesse momento. Eles têm 3 funções principais. A primeira é você ver e realizar que a pessoa realmente morreu. Por isso, as crianças devem ser levadas no velório dos avós. As pessoas têm que ver o morto. É desagradável. Está lá roxinho, com o narizinho algodãozinho, às vezes uma imagem feia, triste até, não é? Mas quando daí uma semana você disser, puxa, como aquele tio era divertido, lembra quando ele vinha aqui, aquela história que ele contou, no meio que você está dessa história, lá no seu cérebro vem a imagem dele morto. Quer dizer, o princípio de realidade, que fala o Freud, quer dizer, era divertido, tudo, mas morreu. Né? Você tem que entrar na realidade. Então, ver e tocar o morto é fundamental. O velório ajuda a fazer isso. Né? Agora, o velório também serve para uma coisa fundamental, que é distribuir o amor. Você não pode mais amar alguém que morreu. Você não vai poder levar ele para o cinema, jantar junto, fazer carinho. Ele morreu. Então essa pulsão amorosa, esse desejo amoroso vai ter que ser retirado dessa pessoa e transferido para outro lugar. E o inconsciente, isso parece uma traição. Como é que ele agora morreu, amava tanto, já vou deixar de amá-lo? Mas isso é necessário, porque se você continuar amando um morto, você vai entrar na melancolia. Por isso que nos velórios muitas pessoas das famílias se reconciliam, tem gente que se reaproxima no velório, porque o velório é uma cerimônia de distribuição de amor, de redistribuição do amor. O ritual da morte ele é importante na medida que são expressões religiosas, culturais, são expressões daquilo que nós estamos sentindo e que nós estamos vivendo. Então é muito importante ritualizar todo momento da vida, assim como nós ritualizamos o nascimento, como nós ritualizamos as passagens da infância para a juventude, o momento do casamento, tudo está ritualizado na nossa vida. Nós também não podemos negar e ritualizar e vivenciar, expressar de maneira religiosa e cultural um momento tão importante da nossa existência e da convivência humana como o momento da despedida e da partida. Às vezes as pessoas acham que, por exemplo, a igreja está lá para consolar. A igreja não está lá para consolar. Seria quase uma traição com o morto se a esposa saísse do velório do marido consolada, não é? Não, você está lá para entrar na dor, na tristeza, mas jamais na infelicidade. Não há morte que justifique que alguém se torne infeliz. Seja a morte que for, você deve se tornar triste, dolorido, mas o luto vai ajudar você a superar e entrar numa outra fase na sua vida. A pessoa, se ela entrou nessa infelicidade, não foi só por causa da morte. Foi por outras razões, por outros problemas que ela tem, por outros problemas na sua personalidade, no equilíbrio da sua vida, de unidade até da sua própria pessoa, né? Quer dizer, o problema está em outro lugar, né? A morte não justifica isso. Nós temos que ser capazes de viver com isso que faz parte da nossa realidade cotidiana. A morte não deve levar à infelicidade.
importância de nós refletirmos a nossa própria dor para entendermos a dor dos outros, né? Muitas vezes nós buscamos frases feitas, como que diante da morte de alguém a gente chega e diz, ele descansou, foi melhor, tal. Essas coisas não ajudam, né? Porque ele tem que ver, no meu caso, quando eu estou vivendo isso, o que é que eu gostaria de ouvir? Na verdade, às vezes a gente não precisa ouvir nada, basta a presença. No momento em que nós sofremos a perda de alguém, a presença dos amigos já é confortante, saber eu fui lembrado, ele está sofrendo comigo. O silêncio ajuda muito, um aperto de mão, um afago, o estar junto, a compreensão, mas principalmente a verdade do que a gente está sentindo. Não é dizer coisas mágicas, não existem coisas mágicas para se dizer para quem está sofrendo. É como a presença de Deus na nossa vida diante do sofrimento. É uma presença misteriosa e silenciosa que nos conforta, mesmo que não esteja dizendo nenhuma palavra. Nesse momento, quem ama sabe expressar o seu amor. Quem é amigo sabe expressar a sua amizade. O formalismo, a negação, o compromisso social é que falseiam a realidade. Se nesse momento você é você mesmo e você olha nos olhos de quem sofre e mesmo que você não diga nada, mas você chora com quem chora, você está consolando, você está ajudando mais do que fazer um discurso. O que a gente precisa é de companhia, de solidariedade, de alguém que não chega e diga, não chora, isso vai passar, isso é assim mesmo, daqui a pouco você já esqueceu. Quer dizer, muitas vezes nós queremos negar, nós pensamos que confortar quem está com dor ou sofrendo é dizer, não, isso vai passar, também não é tão assim, ou dizer, não, mas você não viu o teu vizinho, está pior que você. Nesse momento, a dor de quem sofre, ela é muito forte, é muito pesada. É mais importante você ajudar a carregar esse peso, não negando o peso, mas carregando junto. Prepará-los não é uma tarefa fácil, a perda do amigo, do irmãozinho. Eles percebem muito mais do que nós. E o que eu tenho vivido com muita intensidade é que, na verdade, algumas crianças são tão gentis que elas é que nos preparam. A preparação sempre é dolorosa, quer dizer, não existe uma mágica ou uma preparação indolor. Toda preparação é dolorosa. Eu vivi muito intensamente com o Daniel essa experiência. Ele um dia disse para mim, eu quero morrer. E eu levei um susto e falei para ele, então vamos conversar sobre isso. Ele perguntou, como é que morre? E foi fazendo muitas perguntas. E no final ele falou do céu e tudo. Ele disse, quando eu morrer os anjinhos vêm me buscar? Eu disse, bem. Ele disse, e o meu corpo vai ficar na terra? Eu disse, vai. Ele disse, como que eu vou enxergar lá no céu, se os meus olhos vão ficar na terra? Eu falei, porque o que te faz enxergar é a vida, não são os olhos. Lá no céu você tem a vida e você vai enxergar. Ele disse, eu vou ver meu pai? Eu falei, vai. Ele disse, como que eu vou saber que ele é meu pai? Eu falei, porque ele vai chegar perto de você e vai reconhecer você, vai dizer, você é meu filho. E você vai sentir tanto amor que você vai saber que aquele é o teu pai. E tudo isso foi confortando muito o Daniel. Um dia ele disse assim, eu sou tão magrinho, tão leve, os anjinhos já não podiam me levar de corpo inteiro para o céu, porque ele tinha muito medo de ficar enterrado. Ele quis ir ver o cemitério antes. Ele disse, eu não quero ficar no escuro. Se você não vai ficar no escuro, Daniel, você vai ter uma luz. Então é preciso que tudo isso seja dito para a criança com muita fé, com muita crença e muito amor a essa criança. A tal ponto que ele disse para mim, Jesus é lindo, é bonito. Eu falei, Jesus é lindo. Você vai ficar muito feliz quando você vê Jesus.
Ele falou, então eu queria morrer hoje. Eu falei, hoje, Daniel? Ele falou, não, então pode ser amanhã. É saudável, não é? É necessário, é um direito da criança que ela assista o velório do avô, o velório da avó, que ela possa se despedir como os outros. É claro que se existem ritos na hora, vai ajudar mais a criança. Se existe uma palavra simbólica, vai ajudar mais. Mas mesmo na pior das hipóteses, de uma cerimônia totalmente despojada de qualquer coisa, é mais conveniente do que não levá-la. E as escolas não deveriam alienar sobre esse tema, deveriam conscientizar. É um fato da nossa vida e crianças morrem. Morrem muitas crianças no Brasil. Natimortas, perinatal, você vê seu irmãozinho morrer. Não é? As crianças veem muita morte no Brasil, de crack, de violência. Então a morte povoa o universo infantil. Depois da morte clínica, a pessoa passa por todo um processo até chegar realmente ao momento onde não tem mais uma última célula viva. Pessoas podem ser reanimadas depois da morte clínica, no máximo em torno de 30 minutos depois. E estas pessoas voltam e contam certas experiências, que são sempre mais ou menos iguais, não é? Só que a questão é, será que essas experiências já são experiências da eternidade? E a tendência hoje é de dizer não. Isso são ainda experiências que devem ser interpretadas a partir da psicologia sobre o impacto do morrer. Eu vi tudo iluminado, um lugar muito calmo e tranquilo. É um túnel cheio de iluminações. Bem tranquilo, tranquilo mesmo. Você está junto com Deus. Há milhares de pessoas que passaram por estas assim chamadas near-death experiences, quer dizer, experiências após a morte clínica. E o interessante é que a grande maioria destas pessoas fala de certas experiências específicas, e essas experiências são sempre mais ou menos iguais. Nós podemos distinguir, no fundo, 5 experiências. A primeira é que a pessoa diz que está flutuando num espaço desconhecido. Segunda experiência, as pessoas dizem que estão saindo de seu corpo. A terceira experiência é que as pessoas falam, nós passamos por uma zona de escuridão. Muitos falam de um túnel. A quarta experiência é as pessoas estão enxergando uma luz. E é uma luz muito agradável. E uma quinta experiência, algumas destas pessoas, não todas, dizem que fizeram a experiência de penetrar nesta luz e de se sentir acolhido e de se sentir muito à vontade num espaço cheio de amor. A tendência hoje é de dizer, nós não podemos dizer que são realmente experiências do além. Para isso simplesmente não temos provas. O que nós podemos dizer que são experiências após a morte clínica. Isso sim. Porque a morte clínica passou e a pessoa faz tais experiências. Agora, se estas experiências realmente são já experiências de um
primeiro nível daquilo que nós chamamos além, ou se são experiências provocadas por mecanismos neurobiológicos, aí realmente no fundo nós temos que dizer, ainda não sabemos. A morte está presente na vida do povo da rua de uma maneira muito violenta, de uma maneira que assusta, seja pelo número dos que morrem de frio. Sempre em São Paulo chegam a morrer no inverno 20, 30 pessoas na rua. E é interessante que o poder público sempre nega. Na gestão Paulo Maluf, eles sempre negaram, dizendo que o povo não tinha morrido de frio, tinha morrido do coração, tinha morrido de qualquer outro desarranjo, não por causa do frio. E outros que morrem vítimas da violência. Eu lembro muito do menino Ricardo, que morreu no Largo do Arocho, um menino de rua, porque o caminhão da prefeitura passou em cima da cabeça dele e o motorista disse que parecia que era um monte de lixo. E o priminho dele, que dormia do lado, disse: eu acordei molhado, pensei que o meu primo tivesse feito xixi, mas quando eu passei a mão era vermelho. Então são coisas terríveis. Eu acredito que essas crianças de rua, esses homens, mulheres de rua que morrem pelas ruas da cidade, são mártires do nosso tempo. A morte do povo da rua é dolorosa, é anônima, é muitas vezes a morte de um indigente, de alguém que nós precisamos. Eu tenho que muitas vezes com o documento da polícia me autorizando a atestar o nome daquela pessoa, para que ele não seja simplesmente um anônimo e um número. Então eles são os mártires e eles são sobretudo testemunhas de acusação do nosso tempo, da insensibilidade de uma cidade que se constrói e que vê com indiferença a vida dessas pessoas e vê a morte dessas pessoas como um transtorno, como uma perturbação, e quer se livrar logo, porque o corpo do povo da rua é um documento histórico, um documento histórico da falta de fé, de esperança e de caridade. O ser humano, como a antropologia o vê hoje, não é um ser que se pode separar num corpo e numa alma. Mas o ser humano é sempre uma unidade, na vida e na morte e depois da morte. O que acontece é uma transformação deste ser humano na morte. Na morte, todo o ser humano vai ser transformado, um pouquinho assim como uma semente está sendo transformado, e aquilo que nós percebemos depois na terra é talvez ainda um resto da semente, mas todo este ser foi transformado e se tornou uma flor, uma árvore. Nós sabemos pela ciência que esta matéria, este cosmo, tem bem mais dimensões do que nós captamos com os nossos sentidos. Eu capto com os meus sentidos 4 dimensões, 3 de espaço, uma de tempo. Quer dizer, eu sou como um rádio construído para captar certas ondas. Eu não capto todas as dimensões do ser. Eu capto algumas. Mas existem outras dimensões dentro da concepção da ressurreição. A ideia é você assume a responsabilidade nesta vida e você tem esta vida e
você está chamado nesta vida de trabalhar, de agir, de transformar este mundo. E não pode sempre dizer, tá bom, aquilo que eu não faço nesta vida, eu vou fazer na próxima, porque não há uma segunda vida. No momento de nossa morte, nós somos aquela pessoa que nós fizemos de nós na vida. E com esta personalidade, com este caráter, nós nos encontramos com Deus. E frente a este Deus, o que acontece? A pessoa está confrontada com os parâmetros deste Deus e percebe quão pouco, o quanto a sua vida corresponde a estes parâmetros. E aí a pessoa, ela mesma, se julga. Aquilo que na teologia tradicional chamamos um juízo particular, não é um juízo de Deus sobre a pessoa, mas a pessoa, ela mesma percebe, eu fiquei culpado em tudo isso, porque eu não realizei em tanto e tanto nível os parâmetros de Deus. O juízo final faz parte desta nossa experiência. Dizemos, nós temos que ver em dois níveis. No nível do mundo, o juízo final acontece quando? No final dos tempos, é claro. Agora, para o indivíduo no momento da morte sai do tempo e entra já na eternidade. Então, para o indivíduo, a morte já significa o final dos tempos, de tal maneira que aquilo que nós chamamos juízo final, para o indivíduo que morre, acontece também naquele momento atemporal da morte. A primeira ideia de uma vida para além da morte foi através da procriação, da pervivência através dos filhos e netos. É aquelas bênçãos famosas dos patriarcas. Depois os judeus viram que a vida é mais profunda que simples procriação. Então veio o Sheol, aquele lugar escuro onde os mortos ficavam para sempre. Depois a ideia que vai depois ser a ideia mais forte na Bíblia posterior, e Jesus vai assumir, e vai ser ele que vai realizar, que é a ideia da ressurreição. Isto é, nós, seres humanos, homens e mulheres, vamos ressuscitar, vamos ter uma nova maneira de existir. E o cosmos todo será transformado. Então, como seres ressuscitados e cosmos transformado, essa é a grande proposta cristã para a vida eterna. O que caracteriza o cristianismo, a visão que ele tem da morte, é a visão da pessoa. Para o cristianismo, você não tem corpo, você não tem alma, você não tem espírito. Você é corpo, é alma, é espírito. A morte não apaga a sua individualidade. Por isso que nós damos tanta importância ao corpo, tratamos o corpo com tanto carinho, porque a gente acredita na corporeidade da pessoa. Quer dizer, a ressurreição, porque você não vai ser um espírito etéreo, luminoso, gravitando em torno de Deus. Não, é a sua pessoa que vai ressuscitar, inclusive com corporeidade. Tá? A morte não anula a pessoa. Por isso que o rito das exéquias afirma a permanência da identidade da pessoa. Isso é muito próprio do cristianismo. Na realidade, essas duas posições têm consequências até do ponto de vista de como se vê a sociedade, como se vê o mundo. Porque uma visão reencarnacionista supõe que, por exemplo, tudo que nós vemos de errado,
o sofrimento, a dor, as injustiças, são vistas como uma coisa que vem quase fatalista, né? Então a atitude é a pessoa está pagando o seu karma, né? Sim. Então está aí, nessa situação, paga o seu karma. Já uma visão baseada na ressurreição dá uma atitude mais combativa. Os judeus nunca acreditaram em reencarnação, sim em sobrevivência. E Cristo e todo o cristianismo não é nenhuma exceção. O catolicismo, os luteranos, os anglicanos, todo o cristianismo nunca foi reencarnacionista. Está estabelecido que os homens morram uma única vez, depois será o juízo. Isso é que está na Bíblia. Jesus Cristo lhe disse ao bom ladrão: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é o que Cristo nos ensinou. A reencarnação, quando a gente entende de que é a mesma pessoa que depois da sua morte volta de novo a assumir outra existência terrestre, a mesma pessoa que vai tomando várias formas, isso contradiz duas grandes percepções do cristianismo. A primeira grande percepção do cristianismo, que é a nossa verdade central, o Verbo de Deus, ele fez aquele homem Jesus Cristo, portanto uma unidade. E aquele corpo de Cristo morreu e ressuscitou numa unidade. Então a reencarnação, de certa maneira, diria que a ressurreição de Jesus não foi suficiente. Que a morte vence a gente precisa voltar outra vez à vida. E Jesus diz que uma vez ultrapassada a morte, ele adquiriu uma vida que nunca mais voltará a essa terra. Portanto, é uma só única existência. E a outra verdade fundamental do cristianismo é a responsabilidade que nós temos na história. Se eu puder reencarnar, eu acabo, queiramos ou não, diminuindo a minha responsabilidade histórica. Eu deixo para fazer na outra vida um monte de coisas que eu acho que eu não quero fazer aqui. Eu posso, talvez, arriscar até vidas dúbias. Eu posso depois melhorar, etc. E perde uma certa seriedade. A fé cristã diz: a pessoa vive uma vida e depois morre e está sendo ressuscitado. Não vive mais outra vida. Há uma outra oposição fundamental que é dentro da doutrina do karma. A doutrina do karma diz que você deve limpar o seu karma através de vidas sucessivas. E a doutrina cristã diz que existe a possibilidade de ser perdoado. Deus perdoa. Deus acrescenta, para assim dizer, aquilo que eu não evoluí na vida, Deus quer acrescentar. Diálogo não é renunciar à própria identidade. Agora, no confronto dessa identidade é que nós vamos poder ajudar o outro a dar um passo. Então, o diálogo não quer dizer que em todos os pontos nós aprendemos de todos. Não. Talvez de um ponto eu aprenda, de outro eu ensino. Então, eu acho que nós cristãos temos que comunicar para os reencarnacionistas o mistério da ressurreição, que é muito mais pleno.
Eschatos é final, logia, estudo, ciência. É uma reflexão teológica sobre as realidades últimas. Atinge e atravessa todo o nosso cotidiano. Desde que nós defrontemos com a própria experiência de Deus, com a experiência de Cristo ressuscitado que está presente na comunidade, eu posso dizer que com a ressurreição, a presença do definitivo já está na história. Porque é Cristo que está na comunidade e que reúne a comunidade é o Cristo glorioso, é o Cristo definitivo. Não é o Cristo terrestre. Portanto, ele já está na plenitude. E essa plenitude dela nós participamos. Por isso os teólogos fizeram um joguinho de palavras. Já participamos plenamente da escatologia e ainda não participamos. Já participamos porque o mais importante aconteceu, a ressurreição de Cristo. Ainda não, porque o nosso corpo mortal ainda não participa plenamente dessa ressurreição. Purgatório é um processo, uma profunda dinâmica de evolução, mas que não é um processo ligado ao tempo, porque na eternidade não há mais tempo. É uma verdade da fé. Agora eu acho que podemos entender de maneira diferente. Pensar que o purgatório é uma espécie de câmara de tortura que Deus reserva para purificar a gente é até uma ofensa a Deus. O purgatório é um processo de purificação. Isso nós sabemos. Qualquer pessoa que ama a outra pessoa, ela sabe que o amor purifica. E o amor passa por sofrimento. Então eu acho que a nossa relação com Deus passa por momentos de dor, de sofrimento, de purificação. Esse é o purgatório. Se nós conseguirmos purificar na terra, ele termina aqui. Se não, a hora da morte é um momento de encontro com o amor de Deus, mas um amor de Deus que vai nos purificar totalmente. Impuros, não poderemos estar unidos com Deus. O purgatório é uma experiência profunda que nós vamos fazer no momento da morte. É o quê? A pessoa confrontada com os parâmetros de Deus, percebendo que ainda não evoluiu o bastante no decorrer de sua vida. Então a pessoa deve evoluir para chegar aos parâmetros deste Deus. E para evoluir, ela deve aceitar todos aqueles parâmetros de Deus. Este aceitar pode ser mais difícil ou mais fácil. Pode ser doloroso. Uma pessoa que no decorrer de toda a sua vida não aceitou os parâmetros deste Deus vai passar por uma profunda conversão. Este processo de conversão e de evolução da morte é este processo que nós chamamos purgatório. São Paulo diz que onde abundou o pecado, aí está em superabundância a graça. Podemos acreditar que a misericórdia de Deus é tão grande que ela consiga salvar todas as pessoas. Isso não é contra a fé. Mas também não podemos afirmar que isso vai acontecer porque Deus respeita a liberdade. Agora, se todas as liberdades humanas quererão ser amadas por Deus e amar a Deus, isso não sabemos responder porque depende da liberdade humana. Mas sobre o juízo eu diria o seguinte, eu acho que o juízo não é uma realidade que vai acontecer no final, não. Eu acho que o juízo é todo um processo, já acontece na história. Todas essas críticas, esses julgamentos que nós fazemos na história, dos precatórios e da corrupção, isso já é um início de juízo, porque a verdade, apesar de com muita dificuldade, ela vai aparecendo. E Deus vai se manifestando também nas mediações humanas. Mas haverá um dia que toda mentira desaparecerá, isso ficará claro para nós. No momento da morte, a pessoa, mais uma vez, pode tomar uma última decisão contra Deus ou aceitando Deus. Nós podemos dizer o seguinte: uma pessoa que rejeita Deus, naquele momento, uma tal pessoa criaria para si aquilo que na teologia se chama inferno.
Vaticano II disse uma frase muito profunda, que nós encontraremos estas realidades, falar destas realidades do mundo, só que transformadas. Agora, nós não sabemos que transformação Deus fará com essas coisas, mas o mundo certamente não voltará, não irá ao nada, como nós não voltaremos, não iremos ao nada. É uma mudança passageira e, por exemplo, outro dia na Casa Vida era aniversário de nascimento da Fabiana, que já está no céu faz 3 anos, né, no nosso tempo, e eu cheguei lá em casa com uma cesta cheia de flores e coloquei no retrato da Fabiana, e todas as crianças vieram perto e disseram: essas flores são para a Fabiana? Eu disse: é, para a Fabiana, porque hoje é o dia do aniversário dela e tem festa lá no céu. E eles disseram: que bom, vai ter festa aqui também. E cantaram parabéns para ela. Então, fazer de todo esse momento de dor e de sofrimento um grande sentido de vida e saber que a última palavra quem tem não é a morte. Quem tem a última palavra é a vida. Quem é essa mulher que vem penetrando em nossa vida com sua dança sutil, envolvendo toda a nossa existência? Morte. Tua presença origina ausências, separações. És a negação de Deus. És o absurdo. Se em Deus tudo é vida, construção, união, consolação, em ti tudo é destruição, separação, isolação e morte. Tu és o antagonismo do ser, de Deus. Tua sedução parecia algemar para sempre os descendentes de Adão, a geração feita de barro. Todos teus descendentes voltam ao pó, ao nada, são efêmeros. Mas um astro brilhante rompeu para sempre a escuridão da noite. A vida se manifestou a nós em forma de homem. No meio da noite, no meio da dor, a escuridão foi quebrada por um clarão. A noite virou dia, e tu, morte, foste vencida pela vida. Cristo Jesus, o vivente, colocou fim em tua dança macabra. Ele tem a última palavra, de reencontro, de alegria, de libertação, de vitória, de vida.